Bom dia, está começando mais um programa Porteira Aberta. Hoje nós vamos falar sobre a Associação de Criadores de Nelore de Mato Grosso. Estou aqui com o André Zambrin, diretor executivo da Nelore, com a Natália Dias, consultora técnica da Cargill Nutron. Nós vamos falar sobre os projetos que estão em andamento na Nelore Mato Grosso, na fazenda da Nelore Mato Grosso. E eu gostaria de começar conversando com o André, pedindo para o André explicar para a gente o que é a Nelore, qual o objetivo da Nelore e falar um pouco sobre os projetos que estão em andamento na Fazenda Experimental. Bom dia, Leonardo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que vocês estão com um desafio muito bonito pela frente e tem muito a somar com o agro no Brasil e principalmente na nossa região do Mato Grosso. Bom, a Nelore é uma associação de criadores da raça Nelore. Ela foi fundada em 1996. É a associação de classe mais antiga que nós temos dentro do estado do Mato Grosso e dela surgiram as outras entidades de classe que nós temos hoje, né? Das suas diretorias e membros, a gente derivou todos os sindicatos, a maioria dos sindicatos e associações que nós temos hoje no estado. Então ela mantém essa tradição, essa força desde então. Ela agrega criadores da raça Nelore. Até o momento em que existiu o ranking dos animais registrados, era o foco principal da Nelore. Com a extinção do ranking no Mato Grosso, nós demos uma guinada e passamos então a focar no produto Nelore, né? Que seria o quê? Nós estamos provando que o bezerro desses animais puros, em regime comercial, são animais altamente competitivos e são capazes de entregar uma carne de altíssima qualidade para o mercado. É isso que hoje nós estamos fazendo. E para que pudéssemos fazer isso, então nós adquirimos a Fazenda Oásis, né? Nós a arrendamos e estamos desenvolvendo alguns trabalhos de pesquisa. Nós já temos 2 trabalhos concluídos, um com novilhas e o outro com machos, né, machos Nelore e machos cruzados, onde eu sempre falo assim que não é uma prova de ganho de peso ou de desempenho, né? A Nelore, tudo que ela faz, ela é única, porque a gente tem, além das parcerias das principais empresas do mercado, né, as empresas líderes de mercado estão conosco em parceria, a gente tem uma instituição de pesquisa muito forte que nos dá o aval de tudo que está sendo feito, que é o FMT NEP de Sinop, né? Num trabalho desses foram gerados teses de mestrado e doutorado, né? E agora nesse trabalho que nós estamos tocando, né, mais uma tese de doutorado está saindo. Então, quer dizer, dos 2 trabalhos anteriores nós temos um mestrado e um doutorado e nesse agora um doutorado. E então a gente tem uma preocupação de não só mostrar o que o Nelore é uma raça que quando você cruza Nelore bom com Nelore bom, você tem um bezerro excelente, né? Que não há necessidade de você inventar mais a roda, porque já está aí provado que a coisa funciona. Tanto assim que hoje praticamente 85% do rebanho nacional de sangue zebuíno é Nelore, né? A gente tem a prevalência do gado europeu no sul, mas se você pensar a nível de Brasil Central e Norte, é Nelore. É a raça que realmente aguenta, né? E as outras vêm agregando dentro das matrizes, utilizando as matrizes Nelore, né? Então tem algumas raças europeias que estão na moda, os cortes, aí a gente sempre a gente é o chato, né? A gente fala, ó, essa raça realmente, essa carne é dessa raça, mas metade, no mínimo, 1/4 desse sangue aí é Nelore, né? Então isso é importante falar, que o Nelore tem capacidade de entregar uma qualidade de carne, assim, uma primazia, né? Então o nosso foco hoje é esse, Leonardo. A gente quer que a raça Nelore continue crescendo e alguns nichos de mercados mais exigentes estão buscando carnes selecionadas, né? Então nós temos a Confraria da Carne do Nelore, o pessoal de Rondonópolis, pessoal muito forte, onde eles estão caprichando principalmente nesses cortes nobres. E você vê a foto, quando você vê o corte de um contrafilé desses animais selecionados para essa carne de excelência, você fala, puxa vida, é Nelore isso aqui? É Nelore, né? Então a gente por pesquisa sabe que em torno de 10% da população do Nelore, da população normal do Nelore, sem seleção nenhuma, ela tem essa qualidade de carne máxima. E o que esses pecuaristas hoje estão fazendo? Estão fazendo uma seleção em cima disso, né? Então a associação fomenta isso também, ela quer que isso chegue. Porque nós tivemos uma palestra interessante, agora recente, o Bruno do IMAC, que é outro parceiro que está conosco, ele apresentou algo bem interessante, que apenas 15% da carcaça do animal que representa esses cortes nobres. No entanto, 33% da receita da carcaça advém
desses cortes, né? Então você veja que é uma coisa que a gente fala, mas é uma quantidade pequena. É pequena, mas só que no valor agregado grande, né? Corresponde a um valor muito alto, né? Então isso aí são pontos que a gente tem que colocar. Outra coisa bacana que a Nelore está fazendo, né? A fazenda Oásis que nós arrendamos é uma fazenda pequena, é um módulo pequeno, são 250 hectares de pasto somente, e a gente está ali fazendo projetos que podem ser utilizados tanto em propriedades pequenas quanto você pode maximizar isso para o tamanho da fazenda que você quiser, né? E nessa parceria com a CANEP, a gente precisou de muito estagiário, né, para tocar o experimento. Então a gente tem lá, além de todo o projeto rodando com os doutorandos do NEP, nós temos estagiários. Hoje nós estamos com 10 estagiários do Brasil todo, Leonardo. Nós precisamos abrir a inscrição para novos estagiários. Vamos pôr aí uns 10 dias para ver como que fica. No segundo dia a gente encerrou as inscrições, que tinha mais de 120 inscritos. A gente não ia ter condição de entrevistar e avaliar com os critérios que nós gostaríamos. Não, isso aqui já é suficiente. Vamos, assim, valorizar os que foram mais atentos, né, que chegaram primeiro. Então a gente está, além de pesquisa, nós estamos formando profissionais diferenciados. Porque lá o pessoal põe a mão na massa, trabalha realmente, alimenta os animais. Quem é de veterinária tem a parte clínica, a gente consegue fazer a parte clínica, a parte de profilaxia. Quem é da agronomia pode acompanhar a Natália, que a Natália faz, apesar de ser zootecnista, ela tem um conhecimento enorme de pasto. Então ela vai lá e avalia os pastos, a dinâmica dos pastos, que acho que é muito difícil hoje uma faculdade passar isso para um aluno, e lá ele está vendo na prática, né? A gente vê assim até profissionais já de muito tempo com dificuldade de entender que o capim está baixo, mas vai crescer, né? Que nós tivemos uma surpresa muito boa agora com essa pesquisa, que a gente vai falar adiante, que a fazenda recuperou de uma forma absurda. Nós estávamos esperando soltar esses animais em final do mês, né, Natália? E já estão soltos no pasto já. Maravilha. Então, nós vamos falar de qualidade de carne, vamos falar do programa de estágio, achei interessante, é um ponto que a gente pode tocar. Mas antes eu queria saber da Natália, o André já falou da importância de ter parceria com empresas de ponta. Quero saber, na sua opinião, representando a Cargill Nutron, qual a importância de estar conectado com a Associação de Criadores de Nelore de Mato Grosso? Bom dia, Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês reunidos nessa manhã. E nós, da Cargill Nutron, nós somos uma empresa de soluções de serviços de tecnologia, né? Então, nós queremos estar junto e a favor do homem do campo, no caso nosso, né, dos pecuaristas. E para nós é muito importante ter essa parceria com a Nelore, não só com a Nelore, mas também com a UFMT, com uma instituição de pesquisa, porque a gente tem muitas perguntas a serem respondidas em termos de produção, né? O André muito bem explanou sobre o potencial da raça Nelore em produzir, não só em produzir mais, mas em produzir com eficiência. A eficiência nunca foi tão importante no momento de mercado que nós estamos, onde o pouco que a gente conseguir economizar ou fazer uma arroba produzida mais estratégica reflete muito lá no final na produção desse animal, né? Refletindo em dinheiro no bolso do produtor, da produtora. Então nós da Cargill, nós temos essa preocupação, nós temos esse interesse em estarmos juntos. Estamos juntos com a Nelore desde o início das primeiras provas, né, dos primeiros experimentos que nós fizemos lá. E para nós é importante não só responder essas perguntas, mas também colocar em teste nossas tecnologias, né? Nossas tecnologias, elas foram e são desenvolvidas pensando nos desafios, né? Eu acredito que é na presença do desafio que se faz necessário uma tecnologia, né? Porque se desafios não existissem, vamos pensar, se eu dependo apenas de um veículo para ir da minha casa num supermercado, eu não preciso ter um carro com 7 airbags, com ar-condicionado, direção hidráulica. Agora, se eu vou viajar 1000 quilômetros, essa tecnologia é extremamente importante porque o meu desafio é muito maior. O meu risco é muito grande, né? Então, a tecnologia, a gente escuta de muita gente, às vezes, falando, não, minha fazenda ainda está no estágio inicial de desenvolvimento, ainda não é hora de usar uma tecnologia dessas, né, de uma empresa como a Cargill. E eu respondo, pois esse é o momento, porque a tecnologia se faz presente no desafio. Então, é fundamental para nós estarmos juntos com a Nelore nessa empreitada, também com a FMT, para a gente poder responder perguntas e pôr à prova tudo aquilo que nós acreditamos. E até o momento, né, André, nossas respostas foram respondidas com sucesso e a nossa surpresa foi a mais positiva. Nós tivemos nossas expectativas superadas em termos de respostas de desempenho e de benefícios aos produtores
não só as estratégias que foram trabalhadas na Oasis, mas também as tecnologias utilizadas e colocadas à prova. Maravilha, perfeito. Quero falar com você um pouco mais sobre o perfil de nutrição das provas, mas antes eu queria que o André comentasse um pouquinho da prova que está ocorrendo agora na Oasis, certo? Isso. Então, nós estamos agora com a prova com 600 animais, um desafio realmente grande para a propriedade, para a estrutura que nós tínhamos. Só para relembrar, a Oasis tem 400 hectares, porém 250 somente de pasto, é isso? De pasto, é isso aí. Perfeito. Então, esses 600 animais, Leonardo, foi um desafio inicial na captação desses animais, porque a gente quis democratizar a prova, né? A gente poderia pegar 1 ou 2 produtores e tranquilamente supriria a quantidade de animais necessários. Mas o seu Aldo, que é o nosso presidente, falou, não, vamos democratizar. E a gente conseguiu, então, que nós dividíssemos, eu pensei assim, numa carga de bezerros, né? 30 animais vem tranquilo numa carga de bezerro. A gente pensa em tudo, os detalhezinhos para facilitar, né? Então, um caminhão de bezerro, 30 animais por produtor. E a gente conseguiu fácil, 20 produtores que forneceram esses animais, dos quais 12 são criadores de gado comercial exclusivamente e entraram agora como sócios da Nelore, que é o perfil nosso, né, agora, né? Não só gado comercial, não só gado puro, mas também o gado comercial. E o objetivo dessa prova, a primeira parte, que seria assim, o questionamento inicial, seria justamente nós testarmos o sequestro dos animais, né? Ou resgate, como o pessoal técnico prefere falar, né? A turma mais da roça prefere o sequestro e a turma mais técnica o resgate. Que seria o quê? Você preservar a fazenda nos piores momentos, no momento seco, você retira esses animais do pasto, ou se você os adquire, você nem solta ao pasto, você os reserva em piquetes e trata, né, a sua exigência nutricional, trata ele fechado, esperando o pasto retornar. E depois você volta esses animais ao pasto, com isso você mantém uma qualidade ótima de nutrição desses animais e dá um ar para a tua fazenda crescer novamente, né? Que foi a surpresa que nós tivemos lá, né, Natália? A fazenda respondeu super bem. E o grande desafio que daí é dela e da professora Camila da UFMT, que esses animais, quando eles são sequestrados e vão para a dieta, eles não podem engordar demais, Leonardo. Eles têm que crescer a carcaça, desenvolver a carcaça e ficarem prontos para no próximo estágio a gente iniciar o processo de maturação muscular e depósito de gordura. A Natália explica isso melhor depois. Aí, dando continuidade à prova, a fazenda hoje está pronta, né? Nós estamos aí em meados de dezembro, ela está pronta para receber esses animais de volta para o pasto. No dia de campo, a Natália postou uma foto lá que tinha um bezerro grande, não era um bezerrinho, né, Natália? Um bezerro de 300 e tantos quilos e está comendo aqui já, né? Então nós vamos ter que abaixar esse passo para soltar os animais da experimentação. E é gratificante a gente ver que a gente foi mais uma vez surpreendido positivamente, né? Então esses animais eles vão ficar a pasto por volta de 6 meses. São 2 suprimentos que a Cargill vai nos fornecer e já vou dar um gancho para a Natália depois falar. A gente tem nesse suplemento já, a gente está tendo alguma coisa já de pegada de carbono, diminuição de produção de metano, retroalimentação de energia através do metano. Então é uma coisa bem tecnologia de ponta mesmo no mundo hoje, né? Que a gente ouviu falar que a Cargill ia lançar lá fora e nós estamos usando aqui, ó, do lado, né? E, então por isso que é importante essa parceria com empresas de ponta. E depois dessa fase de campo, a gente vai finalizar esses animais. De que forma? Aí que vem as ferramentas, né, e você tem uma assessoria técnica. Porque a gente vai estar num outro panorama, né? Nós vamos estar entrando novamente nas águas. A gente não sabe como que vai estar a arroba, se ela está responsiva como está hoje ao mercado, e não sabemos o preço dos insumos. Digamos que tudo seja favorável para que a gente feche esses animais. A arroba ela é viável. Nós vamos fechar e vamos desafiar os animais. Financeiramente, ou a fazenda não comporta isso, algum problema tem, a gente vai fazer a dieta total a pasto. Vamos desafiar os animais. Não dá nenhum nem outro, a gente vai ter que manter uma suplementação a pasto mais ou menos para poder fechar a conta. Mais uma vez a gente vai desafiar esses animais. Então é o Nelore se pôr na prova, com empresas de ponta, sendo desafiadas com a tecnologia que elas têm. É um quebra-cabeça muito bacana, né? Você tem um animal que pode responder a diversas formas de tecnologia. Eles, como técnicos, têm que descobrir a melhor forma de exacerbar o potencial desse animal, né?
E ao final da prova, que é, assim, é muito gratificante, Leonardo, porque normalmente vai lá e fala, esse aqui, fulano tem os animais mais pesados, ou Beltrano, tal, linhagem. Não, a gente não quer isso, a gente quer chegar muito além, nós temos mais questionamentos, né, que nem eu falei. Qual foi o rendimento de carcaça desses animais, o que sobrou para o produtor em rentabilidade? Essa carne que foi entregue ao frigorífico, ela é de boa qualidade? Quão boa é essa qualidade? Vamos dar a cara a tapa, vamos comparar ela com essa carne que está na moda. Ela chega como? Ela tem de 100% ou 30%? Ou ela não serve para ser comparada? Né? Nesse universo de 600 animais, quantos animais produziram uma carne que tirou a pele, é uma carne de primeiríssima para ir para as melhores gourmets do Brasil? Né? Então é o Nelore mais uma vez sendo desafiado. Esse que é a cereja do bolo da prova. E nós vamos fazer isso de uma forma muito técnica, né? Vai ser feito o abate técnico, vai ser feita a avaliação de todas as características organolépticas da carne, né? A gente vai ter maciez, a gente vai ter colesterol, a gente vai ter a prova de... Área de odilombo, área de odilombo. Área de odilombo a gente não vai ter somente a predição, a gente vai fazer a parte real, né? Ela vai ser medida, vai ser recolhida, vai para o laboratório, né? O professor Ângelo da IBIF faz isso muito bem aqui em Rondonópolis, é um parceiraço da Nelore. E vai ter degustação para ver se essa carne... Parte sensorial, bacana. Porque às vezes a gente sabe que às vezes a gente pega uma carne bonita, né? Então, e como sempre, né? O dia de campo para mostrar esse resultado todo, né? A gente vai repercutir isso muito bem. Então, essa que é a diferença. A gente não faz uma prova de engorda, é uma prova de desafios e no final a gente quer chegar e responder todas as perguntas, né? E o pessoal chega e pergunta, mas vocês não vão fazer? Já está feito. E num sistema que dá opção para o produtor, não deixa ele à mercê do mercado, né? Que, que eu acho que é o que é válido para dentro da fazenda, no momento que a gente está vivendo. Né? A gente toca a Nelore, a fazenda da Nelore, como uma empresa, né? E interessante assim que os associados chegam para a gente, eles querem saber da conta, ó, essa prova não pode dar prejuízo, essa prova não pode dar prejuízo, né? Tem que fechar. Então, assim, a responsabilidade é muito grande, mas como a gente está muito bem assessorado, né, tecnicamente, o pessoal da Cargill, o pessoal da UFMT, e um grupo grande, né, tem o pessoal que faz o gerenciamento do rebanho, o pessoal da Bovexo, né, gente, é tanta gente, a Alflex, que é líder mundial em identificação animal, elas nos forneceram os brincos, os chips, o bastão marcador, o bastão de leitura. É impressionante, assim, todo mundo está conosco ali e tudo com o mesmo objetivo, para a coisa funcionar e dar certo. A alta tecnologia está na estrutura, mas também está dentro do coxo, certo? Eu queria saber de você, Natália, qual é a estratégia nutricional, como que vocês começaram, o André já falou do sequestro, né? Qual o perfil da estratégia nutricional que vocês traçaram, desde o sequestro, a parte de retorno ao pasto, e o que vocês pretendem utilizar nessas opções de terminação? Perfeito. Então, como é um projeto de duração de longo prazo, né? Nós temos a expectativa aí de durar na faixa de 12 a 14 meses, Perfeito. Dependendo do compasso do ganho de peso desses animais. Mas ele está dividido basicamente em 3 etapas, como o André falou. Então, a gente pode dividir a recria em 2 partes, onde tem uma recria mais leve, que seria os animais da desmama, até a faixa aí dos seus 280, 300 quilos mais ou menos. E aí depois nós temos uma faixa desses 280, 300 quilos até o boi gordo, o boi magro, perdão, onde esse animal vai ser depois destinado à fase de engorda, que seria a 3ª fase, onde nós vamos fazer a terminação desse animal. Então, o nosso objetivo, o desafio é o quê? Construir a carcaça desse animal. Né? Então, nós estamos recebendo um bezerrinho desmamado. Tem uma série de, como vieram, né, de 20 pecuaristas diferentes, nós temos uma certa discrepância em tamanho de frame, em peso de desmama mesmo, né? E assim, por mais que nós tivéssemos direcionado a parte desses animais, né, para os participantes da prova, é até interessante essa diferença para a gente poder refletir a realidade na prática. Porque o que a gente quer reproduzir na OAS nada mais é do que algo que seja aplicável a todas as fazendas, algo exequível. Perfeito. Nós não queremos, foi até interessante o André falar, que a modalidade de engorda e terminação ainda não ficou bem estabelecida, porque nós estamos fazendo todo o planejamento de mercado e variação e disposição de insumos e para tomar a decisão. Coisa que aposto que também os nossos amigos pecuaristas estão no mesmo cenário. Com certeza. Né? Tá difícil de fazer uma previsão a longo prazo. Então, a ideia é justamente refletir a prática. Nessa primeira fase, então, que a gente está fazendo o sequestro ou o resgate dos animais, o que a gente está pensando? Primeiramente, a gente recebe esse animal na desmama, é um bezerro,
E a gente tem que colocar peso nesse animal. Mas o desafio dessa fase é a gente colocar peso sem colocar gordura. Sem achatar a curva de crescimento. Exato, Leonardo. O que a gente tem de consequência caso a gente coloque peso demais nesse animal? A gente começa por gordura antes da hora e, consequentemente, lá na terminação, muitas vezes o pecuarista ele não vê isso no momento, que o bezerro está ficando gordo. Para ele, isso é um sinal positivo, é o farol verde, né? Sinal de que está dando tudo certo. Só que quando ele vê lá na frente que o animal dele não consegue evoluir de 18 arrobas, 17 arrobas, o rendimento de carcaça fica baixo e ele não sabe entender o porquê. Poxa, mas por quê, né? Isso está acontecendo. Não tinha isso antes na fazenda? Então, aí ele muitas vezes ele não consegue associar que isso foi uma consequência lá da recria desse animal. E também não consegue mais corrigir. Não consegue, já foi o boi que acorda. Né? Então, a nossa preocupação é o quê? A gente limitar o ganho de peso desse bezerro até 1 quilo, né? De 800 gramas a 1 quilo por dia. Ah, Natália, mas se ganhar mais do que isso, a gente vai ajustando a dieta. Nós tivemos esse episódio na fazenda de ter ganhos acima de 1 quilo. Nós corrigimos a nutrição, ajustamos a dieta para trazer esse ganho até 1 quilo, para que a gente consiga fazer o crescimento de carcaça, de músculo. Então, quem foi no dia de campo teve a oportunidade de ver que agora, no início, né, no final da etapa 1, início da etapa 2, a gente tem já animal beirando seus 300 quilos. São animais magros, a gente não espera um animal gordo, mas um animal carcaçudo. Um animal profundo, um animal comprido, que você olha lá, você consegue ver que no futuro vai caber muita carne ali dentro. Perfeito. Por que isso é importante, Leonardo? Porque no momento de reposição cara, que é o que a gente está enfrentando agora, quanto mais peso eu conseguir colocar no meu boi gordo, melhor a minha relação de troca com a compra. Né? Pensa comigo, eu tenho um estoque no meu negócio. Quanto mais eu encher esse estoque e vender ele com melhor peso e melhor preço, melhor eu consigo comprar mesmo esse bezerro estando com ágio muito alto. Perfeito. Então, isso é uma estratégia nesse cenário de mercado que a gente está agora. Né? Então, essa é a primeira etapa. Como que a gente faz a nutrição? Nossa preocupação é empobrecer a dieta. Porque a gente tem uma categoria extremamente ajustável. O bezerro, o que ele come, ele consegue converter. É uma das fases de melhor conversão alimentar. Ele come pouco para ganhar 1 quilo, 1,5 quilo. E ele tem uma rápida, principalmente no início, ele tem um ganho compensatório muito alto. Né? Então, a gente está pegando uma categoria de baixa exigência, facilidade de ganho de peso, então a gente empobrece a dieta. Como? A gente trabalha com insumos que a gente tenha baixo valor nutricional e muito volume. Por exemplo, bagaço de cana, capulho de algodão. A gente pode trabalhar com silagem também, mas sempre atento para a gente não deixar uma dieta com muita energia para ele não ganhar gordura. Tá? E aí a gente entra com farelados, a gente pode entrar com milho, farelo de soja. No nosso caso, a gente está com uma parceria muito boa com a turma da FS Bioenergia. Perfeito. Até mandar um agradecimento para eles aí pela parceria. E eles forneceram para nós o DDG Ouro, que é um insumo que entra muito bem, não só para essa finalidade, mas a nossa parceria é para o projeto todo. Recria leve, recria pesada e engorda desses animais com esse insumo como principal base. E aí, o que é interessante, Leonardo, né? A gente tem 2 tratamentos dentro da fazenda. A gente tem um tratamento onde a expectativa de ganho é de 800 gramas a 1 quilo, que é o que reflete a prática hoje, tá? Da estratégia. E a gente tem um outro tratamento que, com um número mais reduzido de animais, que está sendo encabeçado pela professora Camila e pela Jailiane, que é a doutoranda, que conduz o experimento, que é o quê? Se a gente colocar menos peso nesse animal, se a gente colocar metade, 400 gramas de MD, será que eu consigo ter o mesmo resultado? Entendi. Porque eu consigo fazer uma arroba produzida mais barata. Então, a gente está querendo achar o ponto ótimo, porque às vezes eu posso pôr menos peso agora no sequestro desses animais e ele vai continuar ganhando peso no pasto de águas quando ele for solto. E ele vai estar numa crescente nutricional. Então, é uma pergunta a ser respondida, desafiar o Nelore nessa situação. Até pegando um gancho com o que você falou, eu queria ver com o André, como que vocês separaram esses lotes? Você já me citou 2 perfis de animais, mas como que foi mais ou menos a parte desses animais? O desenho experimental foi bem legal. Nós temos 16 lotes com 10 animais em cada, né? 160 animais. Esses 16, metade foram para essa dieta que a Natália falou de alto ganho e metade para a dieta de baixo ganho. Como é um experimento assim bem meticuloso, e para não prejudicar esses animais, para cada um dos lotes existe um animal de parâmetro. Esse animal ele fica alojado em baias individuais, onde são coletados, mensalmente são coletadas as amostras de fezes, urina, sangue e líquido ruminal. E os parâmetros normais do animal, ver se o animal está sadio e como está se comportando. E é interessante, porque daí a gente
pega, quando vai pesar esses animais, vamos pesar o alto ganho, né? Digamos lá que eles deram 890 gramas. Quando você faz a média dos parâmetros, é muito próximo disso. Você pega os animais de baixo ganho, né? 470, 500 gramas. Você pega os parâmetros, esses animais que estão individualizados nas gaiolas, que aliás na gaiola, nós fizemos umas baias bem legais lá, Leonardo. O bem-estar animal foi uma das preocupações, o bem-estar animal foi uma das preocupações que nós tivemos nessa prova, sabe? E então as baias foram bem espaçosas, né? Seguimos todas as recomendações, os animais têm água limpíssima, comida 2 vezes ao dia e sombreamento, apesar do calor de Cuiabá e por ser a raça Nelore, que é uma grande vantagem, em qualquer momento que você vá, você vê que existia o conforto térmico, né? Então o desenho experimental foi muito bacana. Aí então metade está submetido a um tratamento e metade a outro tratamento. Quando eles forem a pasto a gente vai dividir essas 2 metades e então eles vão ser desafiados, né, Natália? Uma turma vai comer só sal mineral enriquecido, que depois a Natália vai dar os detalhes, e a outra turma vai comer uma mistura de energético, né? E aí vamos ver, a gente vai poder avaliar se essa metade que ganhou mais tem o mesmo desempenho da que ganhou menos, e no outro perfil também. E no final todos vão ser padronizados novamente. Então a gente vai ter, como a Natália falou, o reflexo lá atrás do primeiro tratamento, que foi o alto ganho e o baixo ganho. Como que isso vai influenciar na vida do animal, na sua juventude e depois na engorda? Maravilha, maravilha. Exatamente. Só para completar, Leonardo, em relação à preocupação nutricional nessa fase que o animal está fechado, também é muito comum confundirem, né? Só porque a gente fechou a bezerrada, acha que é a mesma toada de um animal confinado para engorda. É totalmente diferente, tá? Porque a preocupação do animal de engorda, pensa comigo, qual é a razão dele estar lá? É terminar a carcaça dele, né? O próprio nome diz, terminação. Quando a gente está com bezerro, a gente tem que construir essa carcaça. Então, as preocupações nutricionais de uma dieta é totalmente diferente. Tá? Então a gente não pode abrir mão de um núcleo específico, um núcleo vitamínico mineral específico para essa categoria. Tá? É muito comum utilizarem núcleos de engorda. Dá errado? Não vai dar errado. Funciona, mas a gente deixa de explorar o potencial da fase desse bezerro. Né? Então, quais são as preocupações? A gente não pode abrir mão de macro e microminerais bem balanceados. Esses bezerros têm altíssimas exigências de microminerais. A gente não pode abrir mão de vitamina, porque a vitamina A é extremamente importante para o crescimento dele. Ele não está no pasto. E ele não está sequer comendo capim. Ele vai estar comendo um capulho de algodão, um bagaço de cana. Para quem é de outras regiões do país, talvez alguma silagem específica da região, uma silagem de capim, alguma coisa assim, um feno. Então, é muito importante a gente colocar no coxo, via núcleo, aquilo que ele necessita para o crescimento. E aí, nós da Cargill trabalhamos com uma linha de aditivo também, né? Tem vários aditivos nesse pacote. O produto que a gente usa na Nelore é o ProBif Recria Intensiva, desenhado para isso. É um produto novo, foi lançado esse ano, inclusive. Está sendo um dos primeiros lugares a utilizar, está sendo lá na Nelore. E a gente trabalha com um aditivo chamado Narazina. Certo. A narazina, ela vai mexer na questão de eficiência na digestão desse animal. Por que a gente usa a narazina e não outros aditivos? Tem outros aditivos muito bons no mercado também. Porque a gente tem a preocupação de retornar esse animal ao pasto. E a narazina, ela vai ajudar que a gente tenha uma melhor modulação ruminal para digerir a fibra daquela dieta que é desafiadora. Pensa assim, pensa um bezerro digerir capulho de algodão. Para quem não sabe, é uma matéria-prima bem bruta. Bem difícil. Bem pedaços de fibra grandes, então o desafio de digestão é alto. Então a gente vai modular a fermentação ruminal para o bezerro conseguir ser capaz de digerir isso com eficiência, diminuindo perda de energia para a bactéria que produz metano. Então, Leonardo, a preocupação com o meio ambiente, né, da pecuária, ela existe, ao contrário do que muita gente diz na mídia. Né? Então, o pecuarista, ele se preocupa sim com o meio ambiente. E como que ele pode tomar medidas para já começar essas mudanças na sua fazenda? Pensando em usar um produto destinado que vai ter essas preocupações na categoria.
quando esse animal voltar para o pasto, o rumen dele já está adaptado a trabalhar com esse tipo de fibra, diminuindo perda para a produção de metano. Então tem também uma associação muito positiva com sustentabilidade. Maravilha. E no ponto de vista da entidade, isso é super importante, porque ela que é a porta-voz para o pecuarista dessas questões, né? Principalmente no meio ambiente, que é algo muito em pauta, né? Como você vê isso, André? Olha, isso é importantíssimo, né? Quando a Cargill nos apresentou esse produto, veio de encontro com o que o agro está buscando hoje. A gente está aí a portas de uma revolução no agro, que seria justamente essa remuneração pelo passivo ambiental, né, que na verdade é um ativo ambiental que nós temos, né? Como eu havia comentado, né, é a mesma coisa que você ter uma casa e você só poder utilizar um cômodo dele, os outros cômodos você é obrigado a mantê-los sem utilizar. É assim que é hoje o agro no Brasil, né? Pela lei ambiental, você é obrigado a manter uma área da fazenda preservada, onde você não tem nenhum tipo de benefício financeiro. Pelo contrário, ônus financeiro, né? Que você tem que ter a manutenção de cerca, você tem que sempre estar com vistorias técnicas, né? E quando não, você ainda é atacado alguma vez por alguma infração que você não cometeu, né? Entra um fogo pela rodovia e você é penalizado sem ter direito, às vezes, até a uma defesa, né? Então, quando você vê uma pegada dessa de meio ambiente, e numa forma muito simples, né, Natália, né, Leonardo, você veja, é só você pegar um mineral com altíssima tecnologia, você já vai estar influenciando todo o meio ambiente. É uma coisa que a gente quebrou a cabeça há tanto tempo para... A gente pensa sempre assim no mais difícil, né? Vamos aumentar a quantidade de árvores, vamos melhorar a qualidade de pastagem, vamos melhorar a aguada. Tudo isso é importante, mas você vê como com uma atitude simples, um gênio falou, não, isso aqui vai resolver. Né? E não só para o meio ambiente, para o animal também, que o animal vai ficar muito mais eficiente. Pelo que eu entendi da palestra da Cargill, que nos apresentou o produto, a energia que ia ser dispensada ao meio ambiente retorna para o animal. Então ele vai ter uma conversão melhor, a parte de desempenho produtivo dele vai ser outro, né? E a gente está assim, é que nem você vê teu filho crescer, né? Eu vou para a fazenda dia sim, outro também, e assim, aquela expectativa do resultado é muito interessante, né? E a gente tem uma notícia boa também, né, Natália? A gente talvez vai conseguir que a universidade, através da parceria com o IMAC, possa modular essa questão da diminuição de metano nesses animais nossos, que vai ser uma coisa muito boa, né? Apesar da Cargill já ter inúmeros trabalhos no mundo provando essa diminuição, a gente fazer isso no quintal de casa, com toda a tecnologia, é muito bom, né? Falar, não, eu fiz e funciona, dá certo. Afinal de contas, a gente está produzindo alimento, né? Certo, Essa exato. é a nossa missão no campo, é produção de alimento. E o André colocou bem, o meio ambiente ele não é um gasto de dinheiro, pelo contrário, preservar o meio ambiente para o agronegócio é um ativo, ele é rentável, certo? Sim. Então, acho que você falou das informações, né, que o público recebe, na verdade, pro pecuarista, não é interessante destruir o meio ambiente. Pelo contrário, é rentável com que ele tenha ferramentas que ele preserve o meio ambiente. Continuando com a questão da suplementação, eu queria que você falasse do período de pasto. Claro, a gente vai, né, se empolgando, mas enfim. A segunda etapa, basicamente, é reproduzir o que a gente vê na maioria das fazendas, né? A gente tem o pasto, um capim de águas, e a gente quer fazer uma roupa mais barata, né, uma roupa produzida mais barata, a gente retorna esses animais ao pasto. E aí a gente tem, lá no caso da Nelore, a gente está rodando 2 tratamentos. Então a gente está pegando os animais que tiveram alto ganho na etapa 1, 800 gramas. Quando ele voltar ao pasto, a gente vai dividir em 2 tratamentos. Um animal que vai continuar num sistema crescente de suplementação, consumindo uma suplementação proteica energética, especificamente um 0,5% do peso vivo, produto nosso da Cargill, chama ProBeef Nutripec. E aí a gente tem também esse mesmo animal que teve altos ganhos quando estava fechado, quando ele volta ao pasto, ele come um suplemento mineral aditivado, que chama, no nosso produto, chama ProBeef Topmost. Perfeito. Tá? E aí o que a gente quer ver? Bom, o animal que estava ganhando bastante peso, lá quando estava fechado, quando eu soltar ele no pasto e eu der uma ajuda para ele, uma suplementação de maior consumo, ele vai continuar no ritmo crescente de ganho? Uhum. Será que vai ganhar muito mais peso do que se ele continuasse no mineral? Então a gente quer ter vários arranjos, vários desenhos para fazer a conta para o pecuarista.
Olha, mostrar para ele, se você investir, vamos supor, você só tem uma bala, aonde eu miro? Então eu miro aonde? Eu miro no período da seca, que eu estou fechando esse animal no sequestro. Quando isso está no pasto, qual estratégia eu adoto? É fazer conta, Leonardo. Certo. O nosso papel aqui como consultor técnico é fazer conta para o pecuarista, para direcionar ele na tomada de decisão. Da mesma forma, quem estava no baixo ganho, a gente aumentar a suplementação, quem estava ganhando 400 gramas, a gente também quebra em 2, e parte vai comer também o 0,5 e parte vai comer o suplemento mineral aditivado. E lá no fim das contas, a gente vai ver qual desses 4 arranjos vai entregar o melhor boi magro para a engorda. A gente está segmentando também, porque às vezes quem está lá acompanhando a prova é só um recriador, ou o negócio dele é vender boi magro, ou ele quer... Cada etapa tem que ter o seu devido lucro. A gente não pode esperar, vamos supor que o pecuarista tem um ciclo completo. A gente não pode esperar que o boi gordo dele seja responsável por dar lucro para todas as etapas. Não, ele tem que passar o bezerro dele bem posicionado para a recria tem que posicionar bem o boi magro para o setor dele de engorda. E ele fazer a conta de cada segmentação. Então essa é a nossa expectativa no período de águas. Tá? Os animais já estão soltos no momento e a gente pretende levar eles no capim de águas até mais ou menos março, abril, dependendo do comportamento de chuva. Né? Então a gente não tem um script. Né? A gente segue exatamente as preocupações que o pecuarista está tendo na fazenda dele. E no mesmo momento. Então, a gente quer realmente aquilo que eu falei, tornar isso algo prático, algo que seja possível reproduzir na fazenda de quem está nos acompanhando e se interessa pelo tema. Perfeito. Tá. A pecuária, de algum tempo para cá, e já há bastante tempo, ela tem sido feita na ponta do lápis. Não tem outra alternativa. A terminação, eu gostaria só... Vocês já falaram um pouquinho, né? Que vão deixar opções, né? Eu queria só que você pontuasse alguma coisa. Eu não quero que você explique a terminação, eu gostaria que vocês voltassem aqui no final da prova para falar o que foi feito, quais eram as opções e o que foi feito e o resultado. Mas assim, só uma ideia do que vocês têm a respeito da terminação para esses animais. Bom, o desafio é alto, né? Nós vamos ter 600 bois magros para gordos em 250 hectares. Então, a gente não tem muito como fugir de uma terminação intensiva. Né? Então, aí a gente vai estudar os modelos. O que a gente tem de opção hoje no mercado, Leonardo? A gente pode fazer um confinamento, nós já temos estrutura na fazenda para isso. Perfeito. Fechar esses animais, tirá-los totalmente do pasto e fornecer 100% da dieta no coxo. A gente pode fazer uma terminação intensiva a pasto, que é fazer o mesmo esquema de dieta de confinamento, mas contando também com o pasto como participante da dieta. A gente pode fazer também um semi-confinamento, onde a gente diminui um pouco, não precisa dar um volume tão grande de dieta no coxo, o pasto ele entra com a participação maior. Tá? Tem também outros cenários que a gente viu, mas são algo mais pontual, como, por exemplo, um milho grão inteiro, dependendo do cenário de mercado, ou alguma coisa do tipo. Mas a ideia é ser intensivo mesmo. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, o tempo que vocês dispuseram de vir aqui nos contar um pouco do trabalho da Nelore, em parceria com a Cargill Nutron e com todos os outros parceiros. Gostaria que vocês voltassem aqui ao final do experimento e trouxessem mais parceiros, a professora Camila, na qual eu conheço. Eu gostaria que vocês voltassem para explicar o resultado do experimento. Agora vou começar com você, André, você passar essas considerações finais, como é que as pessoas podem entrar em contato com a Nelore, ficar sabendo, né, ter as notícias, acompanhar o experimento, quais são os meios que a gente pode ter esse contato e se você quiser deixar algum outro recado, fica à vontade. Leonardo, primeiro parabenizar vocês pela iniciativa, eu acho que é um projeto desafiador que vocês estão iniciando e eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um projeto de muito êxito, né? O agronegócio, ele pedia algo nesse patamar que vocês estão fazendo aqui. Parabéns a você e toda a equipe, tá? Bom, para entrar em contato com a Nelore, nós temos o nosso site, que é www.nelore.org.br, né? Nelore MT, desculpa. E o nosso Instagram também. E é muito fácil, gente, é no Parque de Exposição, a nossa sede é lá dentro, quem é daqui de Cuiabá, do interior quando vier, está convidado a nos fazer uma visita e a propriedade também é muito próxima, né? Ela está a 40 quilômetros daqui, na beira do asfalto. Quem tiver interesse em ir lá conhecer, só agendar conosco a visita ou estiver passando na frente, dá uma ligada e entra para conhecer o projeto. O nosso objetivo, como você viu bem, é fazer o que for possível em prol da pecuária do Mato Grosso, né?
Para isso, a gente precisa de mais pecuaristas, né? Eu queria deixar um recado aqui para quem for pecuarista, que se associe à Nelore, porque onde nós vamos discutir, vamos pôr em pauta todos os assuntos, e são várias cabeças pensantes. Isso é lucrativo não só para o Mato Grosso, para o estado, mas para a pecuária como um todo. Então é só entrar em contato pelo site, pelo Instagram, que vocês encaminham. Hoje é muito fácil, né? Você bate o que você quer ali no Google, no computador, e rapidinho você acha a informação e o contato nosso, né? É até mais rápido do que a gente falando, né? Sim. Mas o que eu quero deixar assim à disposição é que a Nelore está de portas abertas, né? Essa nova fase de agregar criadores de gado comercial, né? Esses bezerros que estão lá são animais de criadores de comercial, né? Não é animal PO, é animal comum, Nelore comum. Interessantíssimo isso aí, porque a gente vai conseguir, como a Natália falou, a gente vai replicar em cima do que é a realidade da pecuária, né? Maravilha. Parabéns. Natália, pelas suas considerações finais, muito obrigado pela presença, pelo tempo disponível. Queria mandar um abraço para o Lourenço também, que ele também participa do projeto, né? Mas, por favor. Com certeza, Leonardo. Primeiramente, em nome meu, de mim e de toda a equipe da Nutron, que eu estou apenas representando um time de peso, são muitas pessoas envolvidas nesse projeto. Tamanha importância que significa para nós da Cargill. Então eu quero só agradecer, parabenizar pelo trabalho de você, de toda a equipe aqui que está fazendo da pecuária um futuro com certeza brilhante pela frente, pois a informação nunca foi tão importante como está sendo agora, né? E vocês com certeza tem grande participação nisso. Então, muito obrigada. Quero agradecer imensamente a Nelore, porque não é fácil uma instituição de peso como a Nelore Mato Grosso entregar essa responsabilidade na mão de um parceiro nutricional. Então, para nós, essa confiança é extremamente importante. Agradecer imensamente, né, ao André, representando aqui a Nelore. E para quem se interessar, seja você onde estiver nos assistindo agora, que tiver interesse em conhecer um pouquinho mais da Cargill Nutron, entender um pouco mais nossa forma de trabalho, ou quiser bater um papo sobre pecuária, alguma orientação, procure o nosso time. Estamos à disposição pelo Instagram, através do @ProBifNutron, ProBif com 2 Es. E a gente também pode estar deixando o contato aqui com o pessoal da equipe. Vamos bater um papo sem compromisso nenhum, porque para nós o que importa é uma pecuária mais eficiente e lucrativa. Maravilha. Mais uma vez agradecer a presença de vocês. O programa Porteira Aberta vai ficando por aqui e eu espero vocês no próximo sábado. Até mais!